Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que possamos fazer uma profícua meditação da Palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste domingo, iremos meditar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos do 35 ao 45, que diz o seguinte: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória, sentarmos-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis. E com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante observarmos neste Evangelho o pedido que os discípulos Tiago e João fazem para Jesus e a resposta que Jesus oferece para eles, fazendo uma nova pergunta. Vejamos lá no versículo 38. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Ora, é oportuno recordarmos sobre qual batismo Jesus se refere neste versículo. Se observarmos nas notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém, vimos que este batismo se refere à imagem da paixão que se aproxima, ou seja, é uma preparação para sua entrega total na cruz. Pois, de acordo com a força original do termo grego batizar, Jesus será imerso no batismo de sofrimento. Essa abordagem nos leva lá para o capítulo 4 de Marcos, no versículo 13, quando Jesus diz: Se não compreendeis essa parábola, como poderei entender todas as parábolas? Vejam que essa pergunta vai aparecer em muitos relatos dos evangelhos, mas o essencial é compreendermos que há uma preparação por parte de Jesus em relação aos seus discípulos, para que eles possam compreender o verdadeiro significado da doação de sua própria vida. Para terminar nossa reflexão, vamos ler os versículos 43, 44 e 45 do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Aqui nesses versículos, aprendemos que é Jesus que nos ensina qual deve ser o nosso comportamento diante da cruz. Não é o caminho do poder, como pede Tiago e João lá nos primeiros versículos, no versículo 37, mas é o caminho do amor, do serviço. Na medida em que o caminho do poder, ele desumaniza as pessoas, ou seja, é um caminho que não serve para nada, apenas para a nossa condenação.
mas o caminho do serviço e do amor absoluto é compreensível apenas por quem experimentou o segredo do sacrifício do caminho da cruz. É aquele que se deixa transbordar por esse amor sublime e incompreensível aos olhos humanos. Então que o Senhor nos abençoe e nos ensine cada dia mais a sermos fiéis servidores da sua palavra. Deus em tudo e sempre.